Olá, caríssimos e caríssimas! Vamos para o quinto vídeo da nossa série, Os Dons do Espírito Santo. Vamos começar a abordar este vídeo a partir da natureza geral dos dons. Os dons do Espírito devem distinguir-se do dom do Espírito. Os primeiros descrevem a capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito para ministérios especiais. O segundo refere-se à concessão do Espírito aos crentes, conforme é ministrado por Cristo glorificado. Atos, capítulo 2, verso 33. Paulo fala dos dons do Espírito, espirituais, ou dons espirituais no original em grego, no aspecto tríplice. São eles: carismata, uma variedade de dons concedidos pelo mesmo Espírito, 1 Coríntios 12, do 4 ao 7, diaconai, variedade de serviços prestados por causa do mesmo Senhor, e enigmata, ou variedade de poder do mesmo Deus que opera tudo em todos. Refere-se a todos esses aspectos como manifestação do Espírito, como é dada aos homens para o proveito de todos. Qual é o propósito principal dos dons do Espírito Santo? É a pergunta que não quer calar, afinal. São capacidades espirituais concedidas com o propósito de edificar a Igreja de Deus por meio da instrução dos crentes e para ganhar novos convertidos. Efésios 4, 7 ao 13. Em 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, Paulo enumera 9 desses dons que podem ser classificados da seguinte maneira. Primeiro, aqueles que concedem poder para saber sobrenaturalmente. Saber sobrenaturalmente, grifa isso. Palavra de sabedoria, palavra de ciência e de discernimento. Segundo, aqueles que concedem poder para agir sobrenaturalmente. Agir sobrenaturalmente. Fé, milagres e curas. Terceiro, aqueles que concedem poder para orar sobrenaturalmente. Orar sobrenaturalmente. Profecias, línguas e interpretação. Esses dons são descritos como a manifestação do Espírito, dada a cada um para o que for útil, isto é, para o benefício da igreja. Aqui temos a definição bíblica de uma manifestação do Espírito, a saber, a operação de qualquer um dos 9 dons do Espírito. Vamos falar um pouco agora a respeito de variedade de dons. Palavra de sabedoria. Por essa expressão, entende-se o pronunciamento ou declaração de sabedoria. Que tipo de sabedoria? Isso se determinará melhor notando em quais sentidos se usa a palavra sabedoria no Novo Testamento. É aplicada a arte de interpretar sonhos, de dar conselhos aos sábios, Atos 7, 10. A inteligência demonstrada no esclarecer o significado de algum número ou visão misteriosa, Apocalipse 13, 18, 17, 9. A prudência em tratar assuntos, Atos 6, 3. Habilidade santa no trato com as pessoas de fora da igreja, Colossenses 4, 5. Jeito e discrição em comunicar as verdades cristãs, Colossenses 1, 28. O conhecimento e prática dos requisitos para uma vida piedosa e pura, Tiago 5, 3, 13. O conhecimento e habilidade necessários para uma defesa eficiente da causa de Cristo, Lucas 21, 15. Um conhecimento prático das coisas divinas e dos deveres humanos, unido ao poder de exposição concernente a essas coisas e deveres de interpretar e aplicar a palavra sagrada. Mateus 13, 54, Marcos 6, 2, Atos 6, 10. A sabedoria e a instrução com que João Batista e Jesus ensinavam aos homens o plano da salvação. Mateus 11, 19. Nos escritos de Paulo, a sabedoria aplica-se a um conhecimento do plano divino previamente escondido, de prover aos homens a salvação por meio da expiação de Cristo. 1 Coríntios 1:30, Colossenses 2:3. Por conseguinte, afirma-se que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Colossenses 2:3. A sabedoria de Deus é manifestada na formação e execução dos seus conselhos. Romanos 11:33. A palavra de sabedoria, pois, parece significar habilidade ou capacidade sobrenatural para expressar conhecimento nos sentidos supramencionados. Palavra de ciência.
A palavra de ciência é um pronunciamento ou declaração de fatos inspirados de um modo sobrenatural. Em quais assuntos? Um estudo do uso da palavra ciência nos dará melhor a resposta. A palavra denota o conhecimento de Deus, tal como é oferecido nos evangelhos. 2 Coríntios 2,14, especialmente na exposição que Paulo fez. 2 Coríntios 10,5. O conhecimento das coisas que pertencem a Deus, Romanos 11,13, a inteligência e entendimento, Efésios 3,19, o conhecimento da fé cristã, Romanos 15,14, 1 Coríntios 1,5, o conhecimento mais profundo, mais perfeito, mais amplo da vida cristã, tal como pertence aos mais avançados, 1 Coríntios 12,8, 2 Coríntios 6,6, o conhecimento mais elevado das coisas divinas e cristãs das quais os falsos mestres se jactam, 1 Timóteo 6,20, sabedoria moral como se demonstra numa vida cristã reta, 2 Pedro 1,5, e nas relações com os demais, 1 Pedro 3,7, o conhecimento concernente às coisas divinas e aos deveres humanos, Romanos 2,20, Colossenses 2,3, qual é a diferença, afinal de contas, entre sabedoria e ciência? Segundo o erudito, ciência é o conhecimento profundo ou a compreensão das coisas divinas, e sabedoria é o conhecimento prático ou a habilidade que ordena ou regula a vida de acordo com seus princípios fundamentais. Já o dicionário de Thayer declara que, onde ciência e sabedoria se usam juntas, a primeira parece ser o conhecimento considerado em si mesmo, a outra, o conhecimento manifestado em ação, ou seja, a praxis. Fé. Winnow traz fé especial. Esta fé distinguir-se-á da fé salvadora e da confiança em Deus, sem a qual é impossível agradar-lhe. Hebreus 11,6. É certo, que a fé salvadora é descrita como um dom, Efésios 2,8, mas nessa passagem a palavra dom é usada em oposição às obras, enquanto em 1 Coríntios 12,9 a palavra usada significa uma dotação especial do poder do Espírito. O que é o dom da fé? Donald Dee descreve-o da seguinte maneira: uma qualidade de fé, às vezes chamada por nossos teólogos antigos, a fé miraculosa, parece vir sobre alguns dos servos de Deus em tempos de crise e oportunidades especiais de uma maneira tão poderosa que são elevados fora do reino da fé natural e comum em Deus, de forma que têm uma certeza posta em suas almas que os faz triunfar sobre tudo. Possivelmente, essa mesma qualidade de fé é o pensamento de nosso Senhor quando disse em Marcos 11:22, tendes a fé de Deus. Era uma fé desta qualidade especial de fé que ele podia dizer que um grão dela podia remover, inclusive, uma montanha, Mateus 17:20. Um pouco dessa fé divina, que é um atributo do Todo-Poderoso posto na alma do homem, que milagres podem produzir. Vide exemplos da operação do dom em 1 Reis 18:33-35 e Atos 3:4. Vamos falar agora a respeito dos dons de curar. Dizer que uma pessoa tem os dons, note-se o plural, talvez referindo-se a uma variedade de curas, significa que são usadas por Deus de uma maneira especial para dar saúde aos enfermos por meio da oração. Parece ser um dom, sinal, de valor especial ao evangelista para atrair o povo ao evangelho. Atos 8, versos 6, 7, 28, do 8 ao 10. Não se deve entender que quem possui esse dom, ou a pessoa possuída por este dom, tenha o poder de curar a todos. Deve dar-se lugar à sabedoria de Deus e à atitude e condição espiritual do enfermo. O próprio Cristo foi limitado em sua capacidade de operar milagres por causa da incredulidade do povo. Mateus 13:58. A pessoa enferma não depende inteiramente de quem possua o dom.
Todos os crentes em geral e os anciãos da igreja em particular estão dotados de poder para orar pelos enfermos. Mateus 16, 18, Tiago 5, 14. Agora falaremos um pouco a respeito de operação de milagres, literalmente obras de poder. A chave é poder. Veja João 14, 12 e Atos 1, 8. Os milagres especiais em Éfeso são uma ilustração da operação deste dom. Atos 19, 11, 12, o capítulo 5 do 12 ao 15. Dons de profecia. A profecia, geralmente falando, é a expressão vocal inspirada pelo Espírito de Deus. A profecia bíblica pode ser mediante a revelação na qual um profeta proclama uma mensagem previamente recebida por meio de um sonho, uma visão ou a palavra do Senhor. Pode ser também estática, uma expressão de inspiração do momento. Há muitos exemplos bíblicos de ambas as formas. A profecia estática e inspirada pode tomar a forma de exaltação e adoração a Cristo, a de uma estação exortativa ou de conforto e encorajamento, inspirando os crentes. Profecia se distingue da pregação comum, em que, enquanto a última é geralmente o produto do estudo da revelação existente, já a profecia é o resultado da inspiração espiritual espontânea. Não se tenciona suplantar a pregação ou o ensino, senão completá-los com um toque de inspiração. A possessão do dom constituía a pessoa profeta. Observa lá em Atos 15, 32, 21, 9, 1 Coríntios 14, 29. O propósito do dom de profecia do Novo Testamento é declarado em 1 Coríntios 14, 3. O profeta edifica, exorta e consola os crentes. A inspiração manifestada no dom de profecia não está no mesmo nível da inspiração das Escrituras, evidentemente. Isto está implícito no fato de que os crentes são instruídos a provar e julgar as mensagens proféticas. 1 Coríntios 14, 29. Por que julgá-las ou prová-las? Uma razão é a possibilidade de o espírito humano, Jeremias 23, 16, Ezequiel 13, verso 2 e 3, confundir a mensagem com a divina. 1 Tessalonicenses 5, 19 e 20. Trata-se da operação do dom de profecia. Os conservadores tessalonicenses foram tão longe em sua desconfiança com esses dons que estavam em perigo de extinguir o Espírito. Mas Paulo lhes disse que provasse cada mensagem e que retivesse o bem e que se abstivessem daquilo que tivesse aparência do mal. Deve a profecia ou a interpretação ser dada na primeira pessoa do singular, como, por exemplo, sou eu ou o Senhor que vos estou falando, povo meu? A pergunta é muito importante porque a qualidade de certas mensagens tem feito muita gente duvidar se foi o Senhor mesmo quem falou desta maneira. A resposta depende da ideia que tenhamos do modo da inspiração. Será mecânica? Isto é, Deus usa a pessoa como se usa o microfone, estando a pessoa inteiramente passiva e tornando-se simplesmente um porta-voz? Ou será o método dinâmico? Ou seja, Deus vivifica do modo sobrenatural a natureza espiritual. O meu espírito ora, 1 Coríntios 14, 14, capacitando a pessoa a falar a mensagem divina em termos fora do alcance natural das faculdades mentais? Se Deus inspira, segundo o primeiro método mencionado, a primeira pessoa no singular naturalmente seria usada de acordo com o segundo método. A mensagem seria dada na terceira pessoa, por exemplo, o Senhor deseja que o seu povo olhe para cima e que se anime. Muitos obreiros experientes creem que as interpretações das mensagens proféticas devem ser dadas na terceira pessoa do singular. Observe Lucas capítulo 1, 67 e 79, 1 Coríntios 14, 14. Aí é com vocês agora. Discernimento de espírito. Vimos que pode haver uma inspiração falsa, a obra dos espíritos enganadores ou de espírito humano, inclusive, como
Como pode ser perceber a diferença? Como que a gente faz isso? Pelo dom de discernimento que dá capacidade ao possuidor para discernir se o profeta está falando ou não pelo Espírito de Deus. Esse dom capacita o possuidor para enxergar, vamos dizer assim, todas as aparências exteriores e conceder a verdadeira natureza de uma inspiração. A operação do dom de discernimento pode ser examinada por duas outras provas: doutrinária, 1 João 4, 1 ao 6, e prática, Mateus 7, 15 ao 23. A operação desse dom é ilustrada nas seguintes passagens: João 1, 47, 50, 2, 25, 3, 1 a 3, 2 Reis 5, 20, Atos 5, verso 3, 8, 23, 16, 16, 18. Essas referências indicam que o dom capacita alguém a discernir o caráter espiritual de uma pessoa. Distingue-se esse dom da percepção natural da natureza humana e, muito especialmente, no espírito crítico que procura falta nos outros. Dons de línguas ou variedade de línguas. O dom de língua é o poder de falar sobrenaturalmente em uma língua nunca aprendida por quem fala, sendo essa língua feita inteligível aos ouvintes por meio do dom igualmente sobrenatural de interpretação. Parece haver duas classes de mensagens em línguas. Primeiro, o louvor em êxtase dirigido a Deus somente, 1 Coríntios 14, 2, e a segunda, uma mensagem definida para a igreja, 1 Coríntios 14, verso 5. Distingue-se entre as línguas como sinal e as línguas como dom. A primeira é para todos, Atos capítulo 2, 4, e a outra não é para todos, 1 Coríntios 12, 30. Interpretação das línguas. Assim escreve Donald D. O propósito do dom da interpretação é tornar inteligíveis as interpretações ou as expressões de êxtase inspirada pelo Espírito que se pronunciam em uma língua desconhecida da grande maioria presente, repetindo-se claramente na língua comum do povo congregado. É uma operação puramente espiritual. O mesmo Espírito que inspirou o falar em outras línguas, pelo qual as palavras pronunciadas procedem do Espírito e não do intelecto, pode inspirar também a sua interpretação. A interpretação é, portanto, inspirada, estática e espontânea. Assim como falar em línguas não é concebido da mente, e da mesma maneira a interpretação emana do espírito antes do intelecto humano. Nota-se que as línguas em conjunto com a interpretação tornam o mesmo valor da profecia. Observe 1 Coríntios 14 e 5. Porque então nós nos contentarmos com a profecia? Porque as línguas são um sinal para os incrédulos. 1 Coríntios 14 e 22. Já se sugeriu que os ministérios enumerados em Romanos 12, do 6 ao 8, e em 1 Coríntios 12 e 28, também devem ser incluídos sobre a classificação de carismata, aplicando-se dessa forma o alcance dos dons espirituais para incluir o ministério inspirado pelo Espírito. Vamos para uma terceira fase desse vídeo: regulamento dos dons. A faísca que fende as árvores queima a casa e mata gente. É da mesma natureza da eletricidade gerada da usina, que tão eficientemente ilumina as casas e aciona as fábricas. A diferença está apenas em que a da usina é controlada. Em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo revelou os grandiosos recursos espirituais de poder disponível para a igreja. Capítulo 14, ele mostra como esse poder deve ser regulado, de modo que edifique em lugar de destruir a igreja. A instrução era necessária, pois uma leitura deste capítulo demonstrará que a desordem havia reinado em algumas reuniões devido à falta de conhecimento das manifestações espirituais. O capítulo 14 expõe os seguintes princípios para este regulamento. Valor proporcional, versos 5 ao 10. Os coríntios haviam se inclinado demasiadamente para o dom de línguas, indubitavelmente por causa da sua natureza espetacular. Paulo lembra-lhes que a interpretação e a profecia era necessário para que o povo pudesse ter conhecimento inteligente
do que estava dizendo. Edificação. O propósito dos dons é a edificação da igreja. Grife isso. Edificação da igreja. Para encorajar os crentes e converter os descrentes, evidentemente. Mas, diz Paulo, se um de fora entra na igreja e tudo se ouve falar em línguas sem interpretação, bem concluirá, esse povo é demente. Versos 12 e 23 deste mesmo capítulo. A operação desse dom é ilustrada nas seguintes passagens. João 1, 47 ao 50, 2, 25, 3, verso 1 ao 3, 2 Reis, capítulo 5, verso 20 ao 26, Atos 5, verso 3, 8, 23, 16, do 16 ao 18. Essas referências indicam que o dom capacita alguém a discernir o caráter espiritual de uma pessoa. Distingue-se esse dom da percepção natural da natureza humana e, muito especialmente, do espírito crítico que procura falta nos outros. E a sabedoria? Vamos ver isso? Sabedoria nos versos 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento. Em outras palavras, usai o senso comum. E o autodomínio? Alguns coríntios poderiam protestar assim: não podemos silenciar quando o Espírito vem sobre nós, somos obrigados a falar. Mas Paulo responde a eles: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Isto é, aquele que possui o dom de línguas pode dominar sua expressão e falar unicamente a Deus, qual tal domínio seja necessário. Ordem, verso 40. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. O Espírito Santo, o grande arquiteto do universo, com toda a sua beleza, não inspirará aquilo que seja desordenado e até vergonhoso? Quando o Espírito Santo está operando com poder, haverá uma comoção e um movimento, e aqueles que aprenderam a render-se a ele não criarão cenas que não edifiquem. Suscetível ao ensino. Infere-se dos versos 36 e 37 que alguns dos coríntios haviam ficado ofendidos pela crítica construtiva de seus dirigentes. Nota, infere-se pelo capítulo 14 de 1 Coríntios que existe poder para ser governado. Portanto, o capítulo seria sem nenhum significado para a igreja que não experimenta as manifestações do Espírito. É muito certo que os coríntios estavam descarrilando quanto aos dons espirituais. Entretanto, aos mesmos tinham os trilhos e uma estrada. Se Paulo tivesse agido como alguns críticos modernos, teria removido até a estrada e os trilhos. Em lugar disso, ele sabiamente os colocou de novo sobre os trilhos para prosseguirem a viagem. Quando a igreja do segundo e terceiro século reagiu contra certas extravagâncias, ela inclinou-se para outro extremo e deixou muito pouco lugar para as operações do Espírito. Mas essa é apenas uma parte da explicação do arreferimento do entusiasmo da igreja e a cessação geral das manifestações espirituais. Cedo, na história da igreja, começou um processo centralizador de sua organização e a formação dos credos dogmáticos e inflexíveis. Ainda que isso fosse necessário para a defesa contra as falsas heresias, tinha a tendência de impedir o livre movimento do Espírito e fazer o cristianismo uma questão de ortodoxia mais que vitalidade espiritual. Uma questão de mais ortodoxia do que vitalidade espiritual. Assim escreve o Dr. Therese. No primeiro século, o Espírito era conhecido por suas manifestações, mas no segundo século em diante, era conhecido pela regra da igreja. E qualquer fenômeno espiritual que não estivesse em conformidade com essa regra era atribuído a espíritos malignos. As mesmas causas, nos tempos modernos, têm resultado em descuido da doutrina e da obra do Espírito Santo. Descuido reconhecido e lamentado por muitos dirigentes religiosos. Apesar desses fatos, o poder do Espírito Santo nunca deixou de romper os impedimentos do indiferentismo e formalismo e operar com força vivificadora.
A segunda nota que podemos observar aqui é: devemos diferenciar entre manifestações e reações. Tomemos a seguinte ilustração. A luz da lâmpada elétrica é uma manifestação de eletricidade. A da natureza da eletricidade manifestar-se na forma da luz. Mas quando alguém toma um choque elétrico e solta um grito ensurdecedor, não podemos dizer que o grito seja manifestação da eletricidade, porque não está na natureza da eletricidade manifestar-se em voz audível. O que aconteceu foi a reação da pessoa à corrente elétrica. Naturalmente, a reação dependerá do caráter e de temperamento da pessoa. Algumas pessoas calmas e de sangue frio, abre e fecha aspas, apenas suspirariam ofegantes sem dizer nada. Apliquemos essa regra agora ao poder espiritual. As operações dos dons em 1 Coríntios 12, do 7 ao 10, são biblicamente descritas como manifestações do Espírito. Muitas ações, porém, em geral, chamadas manifestações, realmente são reações da pessoa ao movimento do Espírito. Referimos-nos a tais ações como gritar, chorar, levantar as mãos, pular e outras cenas. Que valor prático há no conhecimento desta distinção? Primeiro, ajudar-nos a honrar e reconhecer a obra do Espírito sem atribuir a ele tudo o que se passa nas reuniões. Os críticos, ignorando a referida distinção, incorretamente concluem que a falta de elegância ou estética na manifestação de certa pessoa prova que ela não está inspirada pelo Espírito Santo. Tais críticos poderiam ser comparados ao indivíduo que, ao ver os movimentos grotescos de quem estivesse tomando um forte choque elétrico, exclamasse: "A eletricidade não se manifesta assim." O impacto direto do Espírito Santo é de tal forma comovente que bem podemos desculpar a frágil natureza humana por não se comportar como se fosse sob uma influência mais gentil. Segundo, o conhecimento desta distinção naturalmente estimulará a reagir ao movimento do Espírito de uma maneira que sempre glorifique a Deus. Certamente, é tão injusto criticar as extravagâncias de um povo convertido como criticar as quedas e tropeços das criancinhas que aprendem a andar. Mas, ao mesmo tempo, orientado por 1 Coríntios, é claro que Deus quer que o seu povo reaja ao Espírito de uma maneira inteligente, edificante e disciplinada. Procurai abundar neles para a edificação da igreja. 1 Coríntios, que vai afirmar essa perspectiva. Eu te espero no último vídeo do nosso canal. Se tiver alguma consideração, coloque aqui embaixo. Deus abençoe vocês. Obrigado.